Então, eu vou fazer essa apresentação desse minicurso, que é de construção de subescalas usando modelos MIRT, particularmente modelos bifatoriais. Embora eu vá falar sobre construção de subescalas com finalidades diversas, inclusive avaliação diagnóstica, de uma maneira geral. Juntamente com os meus dois coautores aqui, professor Marcelo Rivellini e professor Tiago Costa, que são professores da Secretaria Municipal de Educação, trabalham na coordenação de avaliação. Bom, meu nome é Tufi Soares, creio que alguns já me conheço boa parte de vocês. A ideia é uma apresentação um pouco mais técnica. Nossa ideia é tentar dar uma ideia dos modelos que podem ser usados, então eu peço, obviamente, desculpa pela tecnicalidade necessária, né? Então vamos começar. O Marcelo vai introduzir o problema com o qual nós temos trabalhado. Depois eu vou falar um pouco, vou tentar ser o mais sucinto possível sobre alguns aspectos teóricos que eu acho relevante, principalmente para quem trabalha na área de psicometria e esse tipo de medida. E, finalmente, o Tiago vai mostrar aqui os estudos empíricos que nós fizemos usando os dados lá da prova São Paulo. Marcelo, por favor. Obrigado, Tufi. Boa tarde a todos. O Tufi já fez a nossa apresentação. Reafirmando, eu e o Tiago somos da Secretaria Municipal de Educação, estamos à frente, né, com um grupo de amigos da avaliação prova São Paulo. Estamos no período agora juntos desde 2017. Bom, o que nos motivou foram duas perguntas que, ao se processar os dados da prova São Paulo de 2018 em diante, nos ocorreu. Será que nós teríamos uma escala única de língua portuguesa ou duas escalas, uma de leitura e outra de escrita? Quando iniciamos a aplicação do instrumento de ciências humanas, a pergunta também foi a mesma. Teríamos uma escala de ciências humanas ou uma escala de história e outra de geografia? Então, diante desses questionamentos, nós começamos a nos debruçar, né, sobre os dados para as análises que a gente pretende apresentar para vocês aqui. Mas antes disso, nós gostaríamos, até para enriquecer um pouco a nossa parte, nosso serviço, o trabalho que é feito na Secretaria, contar um pouquinho do que a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo tem desenvolvido na área de avaliação educacional. O nosso sistema de avaliação educacional se inicia em 2017, né? Foi capitaneado pelo professor Ocimar Lavarzi, que à época era funcionário da prefeitura. Então, foram 2 anos construindo, escrevendo sobre o sistema, até que em 2009 é realizada a aplicação da primeira edição. Foram aplicados instrumentos de matemática e língua portuguesa de forma ainda amostral. No decorrer, né, dessas aplicações, a partir de 2011 e 2012, ocorre a inserção do instrumento de ciências humanas. Ia tudo muito bem, até que no governo que ficou à frente de 2013 e 2016, ele interrompeu a aplicação à prova São Paulo, né, ficando só com a prova SAEB, na época não SAEB, prova Brasil. E com isso a gente acabou perdendo a série histórica que vinha sendo construída, né? Retomamos o serviço, essa equipe, como eu disse, em 2017, mas já com o intuito de avançar daquilo de onde que nós estávamos, né? Então a prova em 2017 ela já é
censitária, e a gente traz uma prova para o segundo ano, né, do ensino fundamental, e apresentamos questões abertas de matemática e língua portuguesa para esses dois, para o segundo e para o terceiro ano. Em 18, ela é incrementada com a disciplina, né, com o instrumento de ciências humanas, que a gente iria buscar ali a construção de uma escala. Então, sobre esses dois aspectos, as questões de respostas abertas e tanto o instrumento de ciências humanas, no futuro próximo, ali em 2021, motivou a gente, a 21, 22, a começar a pensar nessas outras escalas possíveis, né? Ainda falando um pouco da prova São Paulo, quer falar alguma coisa? Eu ia fazer um destaque. Por favor. Desculpa. Eu só queria fazer alguns destaques nessa fala do Marcelo, que eu acho que chamar a atenção para alguns fatos que são importantes em relação a essa construção histórica aí. Primeiro, que eu acho que de 2017 até 2019, o desafio maior, e aí focando muito mais no segundo ano, e aqui é importante ressaltar que esse instrumento ele vai do segundo até o nono ano e tentando manter isso com comparabilidade com a escala SAEB. Então, a ideia é tentar manter que a gente tenha a escala SAEB do segundo ano até o nono ano e agora já avançando para a primeira e segunda série do ensino médio. Só que aí, no segundo ano, entra um desafio maior, porque esses itens de resposta construída, que eu acho que é ali que nasce esse nosso incontentamento em relação a esses itens de resposta construída que passam a figurar no instrumento tanto de leitura, né, que era o que nós estamos trabalhando com a escala de compreensão de leitura, que é do SAEB, como também em matemática. Mas em matemática o ruído era menor. Mas quando esses itens de resposta construída passaram a figurar no instrumento do segundo ano, é que a coisa começou a parecer um pouco estranha para nós. Você tinha ali uma medida, obviamente que estatisticamente a coisa acontecia, só que nos parecia que tinha um ruído. E esse ruído era muito relacionado com essa escrita, que ela estava, ali naquele momento, entrando como uma escala unidimensional relacionada com o SAEB. Com a escala SAEB, eu vou tratar como escala da prova São Paulo, tá? Porque não tem lá suas diferenças, tá? E foram tendo diferenças ao longo do tempo. Então, isso acho que é um ponto a se destacar. O outro ponto também que acho que é importante destacar, que isso tudo também começou a ser incorporado pela própria secretaria. Isso eu acho que é um fato importante, porque a gente passa, então, a fazer o processo paralelo com qualquer empresa que fosse contratada. Tá? Então, a gente passou a processar junto com as empresas, com quem ganhasse o certame ali, para que a gente pudesse, então, validar ou aprender, mas no fundo era primeiro aprender, mas no segundo passo era conseguir fazer junto e chegarmos no mesmo lugar. Acho que esse era o ponto principal do que começa em 2017 e avança. Depois o desafio aumentou, porque daí, de fato, a gente começou a ter que falar de alfabetização, e aí até traçar metas para a alfabetização, mas numa escala que era de leitura e não de alfabetização. Então, esse é um desafio que está para o momento agora. Inicialmente, a gente voltou atrás, então, continuamos com leitura e escrita, porém, não necessariamente colocando a escrita na escala da leitura. Estamos num desafio agora, que é o que nós vamos começar a discutir aqui hoje. Obrigado, Tiago. Continuando, essa preocupação então que o Tiago já trouxe, né, foi a semente ali desse estudo que nós pretendemos apresentar. Só para concluir um pouquinho a história da própria sistema de avaliação da prova São Paulo, da Secretaria. Então, 2020, pós-pandemia, né, nós também fomos pegos de surpresa, mas aproveitando um movimento que a própria Secretaria de Educação fez, que foi distribuir tablets para todos os estudantes da rede, do primeiro ao nono ano, ao ensino médio, porque nós atendemos 8 escolas de ensino médio, e também
com a intenção da manutenção da nossa série histórica, decidimos fazer a aplicação pela primeira vez, ainda capengando um pouco, admitimos isso, no formato digital da Prova São Paulo. Então, em 2020, fizemos a aplicação para toda a rede do 4º ao 9º ano, e também o ensino médio, primeiro ano do ensino médio, um instrumento que nós possuímos, na formato digital. 2º e 3º ano fizeram uma prova escrita. Obviamente, aprendemos muito com aquilo, principalmente na questão do sistema, não da prova em si. Ela manteve paridade, os resultados manteve paridade com a prova escrita. Foi um outro material que nós também produzimos aqui, e com análise tanto do Tufi, com o Tiago, né, da empresa. Nesse ano não teve a empresa que participou do processamento. Em 21, obviamente, recuamos um pouco, porque não seria uma implementação, e como foi em 20, uma implementação tanto quanto conturbada, porque você mudar de um modelo para o outro, assim, principalmente nas escolas, não diria nem por parte do estudante respondente, mas da gestão da escola, das pessoas que participavam da aplicação, ficou um pouco conturbado, porque nós não tínhamos um modelo ainda desenvolvido para aplicação digital. A gente recua um passo, fazemos amostral, de uma forma amostral, a aplicação digital, ela passa a ser híbrida, assim podemos dizer, em 21, aplicamos para 130 escolas, numa amostra que nós fizemos de todas as nossas 13 diretorias regionais, e as outras 400 e tantas escolas fizeram no modelo papel. E, novamente, a análise foi satisfatória para o modelo papel e digital, não ocorreu uma interferência maior, um DIF que pudesse nos apresentar aqui alguma preocupação. Em 22, fizemos a manutenção desse modelo, né, para 130 escolas também. Porém, em 22, a gente começa a caminhar para em uma outra direção. Nasce em 21 uma ideia discutida comigo, entre eu e o Tiago, estendida até nossa coordenadoria, nosso coordenador, e começamos a discutir a questão de uma prova, de um teste adaptativo informatizado, né? Então, tivemos colaboração também de uma equipe bem selecionada, de professores, o professor Simar, na parte pedagógica, o professor Eliton, na parte do algoritmo. Então, nós desenvolvemos o algoritmo, né, e já começamos a fazer os testes da aplicação do teste adaptativo informatizado. Então, ela passa a ter essa outra característica. Neste ano, a gente vai estender o teste, fazer um teste piloto um pouco maior, é a nossa pretensão, para poder também fazer ali uma comparação entre os resultados do teste adaptativo com a própria Prova São Paulo. Então, este ano, além de ter aplicação no papel, a maioria das escolas, haverá aplicação para as mesmas, para um grupo de escolas, né, com alguma mudança da 130 que começou em 2021, e a gente posteriormente pretende fazer a aplicação para uma amostra com o nosso teste adaptativo e depois fazer as análises para ver se mantém, né, a proficiência dos estudantes nesses modelos. O que nós queremos trazer com isso é, talvez, uma palavra que eu já ouvi de outros, não nasceu em nós essa palavra, mas eu ouvi de outros que nós temos esse lado meio vanguardista, né, a Secretaria Municipal de Educação, então a gente começa, parece estar um passo à frente, não que em demérito de nenhuma outra, mas essa vontade de aprender e estender a questão da avaliação. Em 2018, quando nós aplicamos para 17, aplicamos para o segundo ano, já causou uma estranheza no próprio INEP, mas assim, uma estranheza boa, porque como que vocês estão partindo, o que vocês estão fazendo, como vocês estão avaliando lá no segundo ano? E vem nessa crescente. Então, da retomada em 2017, só para encerrar, da onde que nós fazemos parte, eu e o Tiago, eu já estive em outro momento na secretaria, na área da avaliação, mas nós temos esse pensamento em comum, de avançar naquilo que for possível, para que nós tenhamos realmente não só uma educação de qualidade, mas os avanços que a área da avaliação ainda tem para
para percorrer. Então, agora eu passo para o Tufi, que ele vai fazer, como ele disse, trazer a questão teórica, metodológica do estudo que nós estamos realizando e apresentando aqui. Tá. Obrigado, Marcelo. Tá, então eu faço sinal. Se você... Bom, eu vou falar rapidamente sobre scores. Diagnóstico, o meu viés acadêmico sempre pesa, então eu sempre gosto de organizar as apresentações de uma maneira um pouco acadêmica, né? E a ideia, quando o Ricardo me chamou para fazer um mini curso, falei, bom, é uma ótima ideia para a gente começar organizando nossas ideias e organizando as coisas do ponto de vista acadêmico. Nesse trabalho que vocês vão apresentar, que o Tiago e o Marcelo vão apresentar, você tem uma forte componente de análise de dimensionalidade e uma componente de produção de subescalas. E as duas coisas elas estão imbricadas, fazem parte do processo. Então, falar um pouco, o que são subscores e subescalas, né? O próprio nome diz, subscores, eu tenho um teste. Subscores são medidas que eu vou produzir a partir de um subgrupo de itens. Não vou produzir, são subgrupos de itens. Subescala tem uma noção um pouco mais técnica, uma noção ligada a uma produção, a uma estrutura multidimensional para o teste. E eu vou produzir escalas a partir de determinadas, interpretação de determinadas dimensões específicas e um modelo de medição específico para a medição daquelas subescalas, né? Então, em geral, a subescala é um subscore e a recíproca não necessariamente é verdadeira. Bom, e para que servem essas subescalas, subscores, né? Em parte para dar conta de eventuais multidimensionalidades que tem o teste, como é o caso, por exemplo, lá da prova São Paulo, né? Por exemplo, para complementar a medida, introduzindo novas medidas que não são adequadamente ou apropriadamente medidas. Vou falar mais perto, tá bom? Ok. Então, finalidade dessas subescalas, né, em parte, dar conta da estrutura multidimensional de um teste, por exemplo. Essa é uma aplicação possível, né? Fornecendo medidas adicionais àquelas medidas normalmente produzidas no âmbito de uma avaliação em larga escala. Também, uma outra finalidade é a produção de scores específicos ou medidas específicas, por exemplo, numa avaliação diagnóstica. Então, você quer usar medidas numa avaliação diagnóstica com finalidades de intervenção, por exemplo. Então, todas essas finalidades, né, todos esses objetivos podem estar associados ao seu desejo de produzir subescalas. Alguns desafios. Normalmente nós temos uma série de desafios e uma série de técnicas diferentes para a construção de scores, de subescalas, scores diagnósticos. A partir de agora, eu estarei me referindo basicamente à ideia das subescalas, mas... Volta um pouco. Mas eu gostaria de chamar a atenção para 3 pontos que eu considero importante aqui. A primeira questão é os requisitos para os scores diagnósticos, para as subescalas, né, para a medição, para a produção de subescalas, que são importantes da gente ter em mente. O primeiro delas é o seguinte: as subescalas elas devem apresentar níveis adequados de fidedignidade, né? Isso é fundamental, né? Toda medida
tem que produzir a fidedignidade adequada, né? Mas, além disso, né, ela tem que apresentar relevância pedagógica para as ações pedagógicas associadas. Sem isso, né, não tem razão da gente produzir, construir uma medida de subescala. Então, ela precisa trazer valor agregado à medida geral do teste, né? Muitas subescalas são produzidas, né, eu tenho visto, simplesmente pegando subconjunto de itens e, por um motivo ou outro, reproduzindo uma nova escala em cima daquele subconjunto de itens. Mas, como de fato aquela nova medida que você está produzindo está trazendo alguma coisa, alguma informação importante em relação à medida geral que você já vinha produzindo. Se os seus dados são estritamente unidimensionais, né, que é uma coisa muito difícil, mas essencialmente unidimensionais, quer dizer, você produzir mais uma medida com um subconjunto de itens daquele não vai te trazer nenhuma informação adicional que já não é trazida pela medida global que você produz. Então, essa é uma outra questão bastante importante nisso, né? As medidas, então, têm que apresentar valor agregado em relação à medida geral do teste, senão não faz sentido você produzi-las, né? Toda a informação já está na própria medida geral. E, claro, juntamente com a medida, sempre a apresentação da precisão e da fidedignidade e, no caso de existir diagnósticos decorrentes, sempre que a gente pensa em subescalas, em scores de diagnóstico, a gente está pensando em algum diagnóstico específico, né? Por exemplo, as crianças estão ou não alfabetizadas, né? Então, isso é um diagnóstico específico. Então, você tem que ter precisão para medir e para o diagnóstico decorrente. Então, de uma maneira geral, você não se pode dissociar a apresentação do score diagnóstico, do score em si, do diagnóstico que vai decorrer dessa medida, né? Existem inúmeras técnicas, né? Métodos baseados em estatísticas clássicas, métodos baseados em medidas da tri-unidimensionais e multi-unidimensionais, né? Métodos baseados em medidas multidimensionais gerais, métodos baseados em medidas multidimensionais estruturadas, que é o nosso caso aqui, né? Vamos especificamente mostrar uma aplicação com modelo bifatorial, né? E métodos baseados em modelos de classe latente. Mais ou menos eu dividi, né? Existe uma série, Tiago, existe uma série de técnicas, né, discutidas na literatura para a produção de subescalas, né? A DINA talvez seja mais comum, DINO, enfim. Eu recomendo que vocês estudem. Nós não vamos falar dessas técnicas, mas só para chamar a atenção que o tipo de técnica que a gente está apresentando aqui não é única, né? Existem uma série de técnicas. Bom, um outro conceito importante é o conceito de dimensionalidade do teste, né? Quando a gente fala na área de educação e avaliação educacional em larga escala, talvez a multidimensionalidade fosse a regra, né? Fosse o esperado, né? Desculpa, ou fosse preconizado por qualquer teoria cognitiva, seria o mais razoável de ser esperado. Então, quer dizer, associado aos resultados dos itens, você teria uma rede de construtos, uma rede de construtor variáveis latentes, né? Com uma série de relacionamento entre si, que explicariam as diferentes competências, as diferentes habilidades e, por sua vez, o desempenho do item, as respostas dos itens. O que acontece, né, na prática, então, esses modelos cognitivos que poderiam
teorizar o funcionamento dos itens de um teste são, em geral, bastante complexos. É muito interessante serem estudados, principalmente para os teóricos. Mas, na prática, o que acaba acontecendo é que muitos desses construtos são muito relacionados entre si, né? E uns, inclusive, sendo possíveis causas de outro, de tal forma que a gente não precisa, no processo de medição, trabalhar com uma rede tão extensiva assim. Um autor muito importante dessa área de multidimensionalidade de teste, que é o Mark Rickes, ele preconiza o que a gente chama de dimensionalidade essencial de um teste, né? E dimensionalidade essencial é mais um conceito estatístico de um teste, né? Então, um teste é essencialmente unidimensional se as medidas puderem ser adequadamente colocadas em uma única dimensão, e o teste teria mais de uma dimensionalidade se ele pudesse ser colocado em 2 ou 3 dimensões, e assim por diante. Então, até porque o conjunto de itens que vai fazer parte do teste é sempre muito limitado. Então, mesmo que a concepção, a teoria psicométrica que norteia a medição daquele teste, né, seja estritamente multidimensional, eu tenho uma forte base multidimensional, na prática da avaliação, a gente nunca tem aquela dimensionalidade estrita, né? O que a gente tem é o funcionamento dos itens, que é o que, no fundo, vai importar para a gente na produção da medida. Então, tudo que eu falar de dimensionalidade aqui, eu estou falando de dimensionalidade essencial, né? Porque é o que interessa medir. E aí o que é importante, né? Se a gente vai falar em produção de subescala, não faz sentido em produzir subescalas, né? A não ser por alguma razão muito particular, num teste que é essencialmente unidimensional, né? Resumo da obra. Bom, pode continuar isso. Pode continuar. Bom, modelo de medição, né? Então, a gente pode pensar no modelo para o relacionamento de todos os construtos apontados dentro da teoria cognitiva, que norteia a elaboração daquele teste, como eu disse, que poderia ser entendida, inclusive, dado o número de construtos, uma multidimensionalidade estrita, né? Mas a gente, no processo de medição, como eu disse, a gente tem que se ater à informação que é trazida por aquele teste em particular, por aquele conjunto de itens em particular que foi aplicado, né? Bem, então, o modelo que rege a teoria cognitiva, o funcionamento dos construtos do ponto de vista cognitivo, é um modelo muito interessante, que a gente, inclusive, pode explorar utilizando modelos da teoria da resposta ao item multidimensional, né? E é o que a gente faz quando a gente explora a dimensionalidade do teste, mas o modelo de medição é um modelo muito mais simples, que pode ser, inclusive, um modelo unidimensional, se esse for o caso, né? Então, a ideia do modelo de medição é que seja um modelo mais robusto, associado àquele teste, um modelo mais simples, né? A simplicidade, de alguma maneira, vai estar ligada à robustez do modelo. São modelos que a gente vai conseguir produzir comparabilidade de resultados, por exemplo, ao longo do tempo, né? E então é conveniente a gente ter, né, um modelo multidimensional, né, que nós analisamos e estudamos para a estrutura geral, para o relacionamento geral entre todos os construtos, né, da teoria cognitiva que embasa o nosso teste. Mas
na prática, o que a gente vai trabalhar é com um modelo específico de medição. Claro que esse modelo específico de medição, ele então vai impor certos limites. Não tem jeito, porque se hoje a medição é unidimensional, como é o que acontece, por exemplo, no início com as medidas da prova de São Paulo, que mediam essencialmente aspectos de leitura, né? Pode se tornar, né? Pode ter problemas quando você começa a colocar outras competências na medição daquele seu construto, né? E é disso que se trata esse estudo, né? Então, a gente pode imaginar, então, uma estrutura dimensional teórica, sem nenhum problema, e uma estrutura dimensional empírica do sistema de medição do teste, né? E, basicamente, o que a gente vai trabalhar, vai produzir as efetivas medidas, com o nosso sistema de medição. A gente vai ver aqui que a gente pode separar a análise, inclusive, em duas fases. Uma primeira fase, uma análise da dimensionalidade do relacionamento entre os possíveis construtos, mais geral, mais ampla, usando, por exemplo, modelos MIRTs, dentro de uma perspectiva exploratória, por exemplo, né? E depois nós vamos simplificar a medição, né, para aquilo que é essencial, para aquilo que é fundamental, dando robustez ao sistema de medição, permitindo comparabilidade e, claro, a gente tem que ter sempre a percepção, a perspectiva de que um dia isso possa mudar, né? Introdução de novos itens ou novas competências na sua medição pode interferir com esse processo. Bom, eu só vou falar rapidamente de algumas dessas estruturas, isso é importante para quem vai trabalhar. Então, provavelmente vocês já viram isso, né? Essa aqui é a nossa estrutura dimensional unidimensional habitual, né, para a gente trabalhar o processo de medição do teste. Você tem um único construto, uma única medida, e a ele se associam as respostas dos diferentes itens, né? Essa aqui já é uma estrutura bifatorial, né? Você tem uma dimensão geral do teste, todos os itens estão, em princípio, associados a essa dimensão geral, e você tem dimensões específicas, né? Construtos específicos associados, né, a subconjuntos específicos do teste. Em geral, nesse caso aqui, o que é interessante, você pode, na prática, trabalhar com diferentes estruturas, e o que vai nortear isso é a teoria cognitiva, que embasa o seu sistema de medição, né? Mas, em geral, a gente procura trabalhar com estruturas simples, né? O que seria estrutura simples? Seria as subdimensões ou as dimensões específicas ligadas a um único item. Há algumas pessoas que trabalham com outras situações. Isso não está errado, não é apenas uma questão de opção e depende da sua aplicação, né? Então, isso aqui é a estrutura bifatorial definida para um teste, né? Você tem uma dimensão geral e você tem subdimensões, né, para as quais nós vamos produzir as subescalas, né, os scores de diagnóstico específico, depende da situação. Para completar essa estrutura, ainda falta dois elementos aqui importantes, que é a estrutura de correlação entre os diferentes construtos aqui, né?
O normal, o padrão, né, o mais comum, né, é que todos sejam descorrelacionados. Isso tem uma implicação na interpretação dos resultados que vocês vão obter, mas pode ser que você tenha interesse, por exemplo, que seus construtos, suas subescalas, estejam associadas com a sua escala geral. Você pode ter interesse de ter uma covariação entre os resultados das subescalas específicas e da subescala geral. Então, depende de qual. Eu vou mostrar um pouco isso na aplicação, os meninos vão mostrar, mas também é possível você ter covariação entre as subescalas, né, entre as subdimensões, e descorrelação com a escala geral. Ou pode tudo estar correlacionado, que é mais complexo, né? Um aspecto importante e com o qual a gente deve tomar cuidado quando a gente trabalha com esses modelos multidimensionais é que, muitas vezes, esses modelos são equivalentes, né? Existe uma relação entre eles muito próxima. Então, isso a gente deve estar muito atento. A gente acha que está produzindo alguma coisa nova, diferente, ou fazendo uma análise, quando esses modelos são, na verdade, muito equivalentes. Aqui a gente está mostrando, por exemplo, que o modelo bifatorial normal ele é equivalente ao chamado modelo de segunda ordem. Eu não vou entrar em detalhes do que seria um modelo de segunda ordem, mas geralmente é você ter um fator de segunda ordem responsável por fatores de primeira ordem, né? Quando eu falo responsáveis, eu digo que tem causalidade direta com os fatores de primeira ordem, e esses afetam diretamente o item. Isso é chamado, em modelo de segunda ordem, é muito antigo esse tipo de modelo na psicometria, e tem um psicometrista muito importante, chamado Ricci, né, que mostrou isso há muitas décadas, de que esses modelos são equivalentes. Isso é interessante, porque, às vezes, teorias cognitivas diferentes, do ponto de vista empírico, produzem os mesmos resultados, né? Então, teorias cognitivas que aparentemente são bastante diferentes em si, elas são equivalentes do ponto de vista empírico, tá? Decisões quanto ao melhor modelo podem implicar em decisões essencialmente subjetivas, ou seja, você não pode resolvê-las do ponto de vista estatístico, certo? E se você não pode resolver do ponto de vista, mais do que do ponto de vista estatístico, você pode resolver do ponto de vista empírico a partir dos dados que você possui. Se você introduz novos dados ou novas informações, pode ser que você decida de outra maneira. Mas teorias aparentemente diferentes, né, algumas até conflitantes, elas apresentam, são equivalentes sobre o ponto de vista empírico que você possui. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter muito, né, quando a gente vai estudar a dimensionalidade dos testes. Tá bom, isso aqui é só uma curiosidade para o pessoal. Eu fiz aqui para os meus alunos e para entender, né, porque a gente trabalha muito com MIRT, tem muitos resultados no MIRT, né? Então, uma pergunta, por exemplo, é de onde vêm as cargas, né, no modelo MIRT lá, fatorial, né? A gente está calculando, porque o modelo MIRT a gente calcula os parâmetros de um modelo multidimensional, a gente vai ver, né, dentro da teoria da resposta ao item. E a gente faz uma associação com o modelo de análise fatorial clássico. Essa é uma parte bastante técnica, né? Pedir licença, né? Mas eu não consigo resistir. Okay? A gente faz uma associação com o modelo de análise fatorial clássica da seguinte forma, né? Isso surgiu na psicometria muito antes que na estatística, lá
no finalzinho do século XIX, né? E as ideias originais estavam no trabalho do Sperman. E a gente faz a consideração da chamada propriedade tetráde dos construtos, né? Em estatística, a gente chama isso de modelos auxiliares, ou modelos aumentados, né? Que a gente acrescenta variáveis auxiliares ao seu modelo original. Deixa eu explicar aqui as variáveis, né? O interessante é que isso constitui uma condição suficiente para justificar o modelo da teoria da resposta ao item, de 2 parâmetros, por exemplo, multidimensional ou unidimensional, né? Aqui eu vou mostrar uma situação multidimensional, mas não é necessário. Então, quer dizer, é uma dedução suficiente, mas não necessária para o modelo da teoria da resposta ao item. Okay? Mas, basicamente, você tem um item, aqui no caso dicotômico, isso pode ser generalizado imediatamente para itens politômicos, mas você tem um item dicotômico, 0 ou 1, e você associa uma variável aleatória x, latente, também não observada. Você pode fixar a média dessa variável aleatória, por exemplo, 0 ou 1. Né? Quando você tiver, por exemplo, uma situação de múltiplo grupo, não necessariamente você fixa todas as médias, né? Mas você tem um certo arbitramento, porque é a sua variável latente. E você admite que o indivíduo irá acertar o item se o valor nessa variável auxiliar x com propriedade tetráde for maior que um certo valor, né, que está ligado à dificuldade desse item, né, um certo ponto ali de troca, né, e se ele erra o item, ele tem nessa variável x um valor menor que esse turning point aí. Bom, com isso, você estabelece um modelo de análise fatorial clássico entre essas variáveis não observadas x e seu construto latente lambda, aqui é vezes, tá? Só um igualzinho aqui, mas é vezes, não, o produto dessa matriz de cargas. Né, uma relação linear entre essa variável aleatória x e as suas dimensões. Eu gosto de dizer que esse é o modelo mais não identificável que poderia existir no mundo, né, no universo da medida. Por quê? Todas as componentes desse modelo ou não são diretamente observáveis, como no caso dos construtos, são latentes, né? Os erros de medição, como as cargas também são desconhecidas. O modelo, essencialmente, não tem nenhuma de suas variáveis observadas, né? É um modelo totalmente, com todos os parâmetros desconhecidos, né? Somente malucos podem tentar estimar esses parâmetros desse modelo nessa condição. Evidentemente que a gente vai ter que impor um monte de condições de identificabilidade para esse modelo, para a gente poder conseguir fazer isso. Bom, então, as cargas te dão diretamente as relações entre os construtos e as variáveis aleatórias x, e aí o conceito de carga é o conceito de carga dos modelos de análise fatorial habitual. Só que no modelo de análise fatorial habitual, as variáveis x são observadas. Né? Bom, aqui tem uma série de hipóteses, né? Mas, de qualquer maneira, o importante aqui para a gente é o seguinte: sobre hipóteses de normalidade, tanto para as variáveis x quanto as variáveis θ, né, para os nossos construtos, sobe aí um pouquinho, Tiago, a gente pode escrever, né,
a nossa fórmula do modelo multidimensional da TRI. Admitindo ali normalidade para todas aquelas variáveis ali, x, θ e e, né? A gente tem uma dedução que a probabilidade de acertar o item, dado o seu vetor latente θ, os parâmetros alfa e d, podem ser escritos, né, na formatação com a função de ligação normal do modelo TRI, da teoria da resposta ao item multidimensional, com várias dimensões, né? Essa equação aqui integral, tá certo? Em que você tem aqui parâmetros alfa, né, diretamente ligado do modelo da TRI, que são os parâmetros de discriminação, θ são os construtos latentes, mais parâmetros de dificuldade. O que é legal aqui é que desse modelo aqui eu consigo as relações entre aquele modelo de análise fatorial habitual e os parâmetros da TRI, que é o que nos interessa, que é o que eu queria chegar e mostrar para vocês como lá no MIRT, por exemplo, ele te fornece essas cargas do modelo, como ele calcula essas cargas. Agora, tem um detalhe aí, que passei muito rapidamente, que na verdade, quer dizer, se vocês olharem aqui, o modelo que está sendo considerado aqui é o modelo sem fator de Guess, né? Sem aquele parâmetro de acerto casual. Se vocês forem lá no MIRT e forem verificar as cargas, ele usa exatamente essa equação que está aqui. Ele vai usar exatamente essa equação. Ou seja, ele não leva em consideração o guessing que está lá. Então, em geral, aquelas cargas que são calculadas, elas estão superestimadas quando a gente está trabalhando com modelos de 3 parâmetros. E isso precisa ser considerado nas suas análises. Tá? Uma questão importante. Se você bota guessing aqui, você vai ter que arrumar aproximações para a carga aqui. Normalmente você aproxima linearmente a equação, mas ela tem uma pequena variação aqui. Então, o MIRT, por exemplo, não leva isso em consideração. Quase ninguém faz isso, né? O modelo multidimensional de 3 parâmetros, né, chamado modelo compensatório de Riquet, que é deduzido diretamente desse framework, desse processo, acrescenta-se um parâmetro adicional de guessing ao modelo, né, como é feito no caso do modelo unidimensional habitual, né? A função de ligação normal pode ser aproximada pela função de ligação logística. Então, a gente tem aqui o modelo multidimensional compensatório proposto por Mark Riquet, que é o modelo que os meninos vão utilizar nesse trabalho aqui. Então, essa é a expressão, né? Nesse caso, diferentemente do nosso modelo unidimensional, nós temos várias variáveis latentes, vamos considerar várias variáveis latentes. Ele é chamado de compensatório porque você pode compensar o efeito de um baixo valor numa dimensão latente por um valor maior numa outra dimensão latente, né? Porque você tem uma estrutura linear aqui. Isso é importante. Se for fazer aplicação, né, produção de subescalas, é importante você ter em mente que o modelo compensatório te permite fazer isso. Ou seja, o aluno pode compensar uma habilidade por outra. Tá? Se você não quiser isso, você vai ter que trabalhar com outros tipos de modelo, como se você não quiser essa propriedade, ou se essa propriedade não for apropriada para a sua aplicação, você vai ter que trabalhar com outro tipo de modelo. Né? Modelos parcialmente compensatórios, por exemplo, é uma possibilidade. Essa é a superfície característica do item, acho bonito, né? Então vai estender a nossa
curva característica do item para uma superfície de funcionamento, né? Pode seguir, Tiago. Bom, eu gostaria de lembrar que, voltar à questão das estruturas, diferentes estruturas podem ter a mesma representação empírica na linguagem estatística, quer dizer, o modelo tem a mesma verossimilhança, certo? É fácil mostrar qualquer transformação do sistema dos parâmetros de discriminação, das cargas dos modelos, pode produzir uma outra representação do modelo, né, que é equivalente do ponto de vista estatístico à mesma representação anterior, o que não quer dizer que seja equivalente do ponto de vista psicométrico do termo, porque pode identificar melhor ou de forma mais apropriada a sua medida, né, dar o significado mais apropriado para a sua medida, é o que nós chamamos de rotação dos sistemas de representação, né? Então, a definição da rotação é muito importante na construção do seu sistema de medida, isso é importante, né? O Tiago pode subir. Mais um conceito. O conceito também importante aqui para a gente é o conceito da matriz de estruturas, ou matriz de design, o pessoal chama de matriz Q, né? Matriz Q. É aquela matriz em que você vai construir a representação, a estrutura do seu modelo, você vai definir a estrutura do seu modelo, tá certo? Então, nós temos aqui 3 matrizezinhas que são importantíssimas na análise dimensional e para as quais a gente deve estar atento no processo. É a matriz de rotação, claro, mas a matriz Q, que é a matriz de design, a matriz de projeto, né? A matriz de definição da sua estrutura multidimensional com a qual você está trabalhando, e a matriz de covariância dos construtos, né? Essas 3 matrizes são fortemente importantes em qualquer análise dimensional e na construção de qualquer modelo de medição baseado em modelos da TRI multidimensional. Beleza. Muito bem, só para terminar assim, essa parte um pouco chata, né, mas fundamental para quem vai produzir as medidas. Bom, o que a gente pode fazer? Como é que eu escolho, por exemplo, qual é o melhor modelo? Do ponto de vista empírico, como é que eu defino, né? Algumas ferramentas estatísticas de seleção de modelos e escolha de modelos podem ser usadas, né? Você tem testes de razão de verossimilhança, você tem alguns outros... Tiago, por favor. Você tem alguns outros métodos objetivos que vão considerar uma penalização adicional à estrutura, e isso, depois os meninos talvez mostrem essas estatísticas na hora que eles forem produzir as análises. Isso nos ajuda a definir entre modelos. Agora, cuidado quanto a isso. Trabalho com bastante tempo nisso, algumas décadas, e essas ferramentas não podem ser usadas de maneira objetiva. Elas te dão apoio para uma decisão, para uma escolha, mas você não deve se basear apenas nelas para produzir a sua escolha, o seu melhor sistema de medição. Até porque existem problemas de adequação dessas estatísticas, e que nenhum autor fala, né, para os modelos da TRI, né? Isso aqui seria bastante apropriado se as medidas de proficiência fossem medidas com grande precisão, né?
Então, o que você está penalizando, por exemplo, nesses modelos objetivos, né, tipo ACAIC, BIC, etc., são as estruturas do modelo, a quantidade de parâmetros estruturais que você tem no modelo, né? Quantidade de parâmetros de discriminação, quantidade de parâmetros de dificuldade, né? Parâmetros de Gaussian, etc. Mas não leva em consideração que as suas medidas de proficiência também são estimadas, né? Ninguém sabe fazer isso direito. Existem alguns autores na área de econometria que estão produzindo, mas são modelos muito complexos ainda, eu pelo menos não consegui entendê-los direito, então é preciso usar isso com um certo cuidado, apenas como uma ferramenta de apoio. Você também tem algumas estatísticas, como a explicação da variância comum, chamado SCV, percentual de variância explicada, né, o quanto aquele modelo vai explicar da variância global dos dados. Aqui também nós temos problema na hora de medir essas variações. Elas partem daquele modelo tetrade lá das relações das variáveis aleatórias x e não das respostas propriamente, né? Então, mesmo quando você faz essa medição é parcial, ela não é completa, tá certo? Bom, só para finalizar aqui, eu gosto de separar, pode, já é a coisa, né? Eu gosto de separar a análise em duas partes. Na primeira parte, fundamental, nós precisamos fazer uma análise da estrutura multidimensional dos dados e testes. Então, e aqui é interessante, né? O Casey diz que quando a gente fala em estrutura multidimensional, né, estrutura dimensional, a gente não está apenas se referindo ao conjunto de itens, né? Ao conjunto de itens e à população dos alunos. Isso é muito importante na questão da estrutura dimensional, esses dois pontos, né? Porque o que você deseja representar num espaço multidimensional é itens e alunos, né? Então, isso tem de ser feito em conjunto. Então, mas o primeiro importante passo é uma análise da estrutura multidimensional dos seus dados, de maneira extensiva e com todas as ferramentas que você puder utilizar. Eu tenho que compreender qual é a dimensão essencial e a estrutura essencial da minha medição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a construção do modelo de medição, né? Qual é o modelo de medição que eu vou usar? Isso se distingue da primeira parte. A primeira parte é entender que dimensões e o que elas estão representando além das minhas análises dimensionais, ou quais dimensões podem sair daquelas análises dimensionais. A outra é a construção do modelo. O modelo, as análises dimensionais que você fizer, ela pode te levar a cenários diferentes de dimensões, né? Interpretações diferentes. Mas são muito importantes, inclusive, para dizer o que você não está medindo, o que você não consegue medir, o que você não deve medir. Agora, a construção do modelo de medição vai estar ligada àquelas coisas, aqueles elementos que eu coloquei lá em cima, né? Eu vou usar a estrutura, primeiro, que tenha coerência com a estrutura multidimensional dos dados. Quer dizer, eu não posso medir o que os dados não apresentam, né? Então, ela tem que estar embasada na estrutura dimensional dos dados. Mas eu tenho que medir o que é relevante, eu tenho que medir com precisão, eu tenho que medir com finalidade bem definida, né? E por isso eu tenho que construir um modelo dimensional para aquilo que eu desejo, embasado na estrutura dimensional, suportado com apoio da estrutura dimensional dos dados, mas com objetivo prático. O Tiago vai agora apresentar sobre o tempo. Tiago, para você.
Tiago agora vai apresentar o estudo que a gente está fazendo, né? Não vai ser tão divertido quanto a sua parte, mas... Então, mais uma vez, é muito rápido. Eu espero que vocês tenham entendido certo? Eu queria deixar de chamar a atenção para eles. É fundamental alguns pontos. É assim, né? O cara nunca para de falar, né? Mas, como eu disse, eu não podia deixar de aproveitar para apresentar esses conceitos que eu acho que são bastante importantes e explicam as análises, as escolhas que a gente faz, né, o porquê usamos a estatística de determinada maneira e assim. Mas o que nos interessa mesmo é o que o Tiago vai nos apresentar agora. Não precisa fica aqui aí também. Melhor. E até porque o Tufi vai contribuir também, né? Então, eu só vou retomar rapidamente o centro lá do problema, depois que o Tufi explicou toda a parte teórica. Então, nós temos lá na prova São Paulo uma análise, um instrumento de leitura, porém, no segundo e no terceiro ano, especificamente, nós temos itens também de resposta construída. Porém, no caso dos itens de resposta construída de língua portuguesa, eles são itens que estão mais para o lado da escrita do que leitura. Então, o fato não é por ser item de resposta construído. O problema é que são itens de resposta construída muito voltado para a escrita. Tá? E aqui eu estou dizendo, pensando no segundo ano, desde itens de escrever palavra, escrever frase, e até chegar a uma produção um pouco mais elaborada de texto, por exemplo, final de um conto, algo do tipo. Tá? Então, esse é o cenário. E que, inicialmente, então, o que nós começamos a fazer? A tratar como se fosse uma única dimensão. Isso gerava um certo ruído. Por quê? Não era só por conta de ser uma única dimensão. Porque, por ser uma única dimensão, a gente poderia chamar, por exemplo, de uma dimensão de alfabetização, por exemplo. Mas é que isso estava equalizado na escala da prova São Paulo, que era de leitura. E que é de leitura, que é a mesma do SAEB. Então, isso trazia um certo ruído para essa medida do segundo ano. Então, a ideia, e que começa, então, a se fazer a análise nesse sentido, é que você consiga perceber qual é a influência real desses itens de escrita na escala de leitura, e se também existe uma escala geral, que daí talvez a gente pudesse chamar, que eu estou chamando, mas eu não sei se é isso, eu não estou batizando, tá? Mas pode ser chamar de, por exemplo, uma escala de alfabetização, que seria nesse sentido. O outro, um pano de fundo aqui importante é que existe até meta, um indicador com meta, que aí você fica calculando o percentual de alunos alfabetizados em cima de algo que talvez às vezes tem um certo ruído. Bom, então aqui é só, graficamente, só a quantidade de alunos que participaram de 2022, nós temos aí por volta de 80%, um pouco acima de 80%. Tá? Isso é interessante porque alguns trabalhos vêm mostrando que depois da pandemia você está tendo uma certa... uma quantidade de faltas, né, uma quantidade de ausência de estudantes muito grande. Isso a gente tem observado, né? Então, esses 10%, 12%, normalmente eles estão faltando realmente ao longo do ano. Outra coisa que eu também acho que eu tenho que comentar antes da gente começar a entrar de fato, pelo menos falar sobre, tá? A estrutura. Então, eram 55 itens em cada ano, são 55 itens de múltipla escolha, mais focado na leitura. Então, são 55 itens de múltipla escolha em cada instrumento, com foco em leitura. E 8 tarefas de escrita, sendo que essas tarefas, algumas se desdobravam em um único item de resposta gradual ali, com categorias,
e outros 2 se desdobravam em 2 critérios, que era um critério um pouco mais relacionado à parte gramatical, que eu acho que também a gente tem que analisar, e um outro mais relacionado a essa ideia, esse construto que talvez esteja relacionado um pouco com um pé lá na psicogênese, na ideia de alfabetização. Bom, passou demais, não voltou. Toda essa análise ela foi feita como tem sido feita em vários lugares, né? Então, ela tem sido feita usando a linguagem R, usando especificamente o pacote MIRT, porque é um pacote que hoje, mundialmente, está sendo muito utilizado, tá? E, de certa forma, tem uma comunidade ali, o FIO e todo mundo ali, tem trabalhado muito em cima dele, então tem testado muito, então traz ali uma certa segurança. Então, a gente também tem utilizado. E as estatísticas dele mostram que, é confiável utilizá-lo. Nesse sentido, o que foi feito primeiro? Tá? A gente voltou, então, ao que era feito inicialmente. Aqui eu acho que só tem que ficar claro uma coisa. Foi sempre feito em paralelo. A nossa ideia sempre é fazer em paralelo. Tá? Então, o Tufi rodou, eu rodei, e aí a gente compara, vê onde chegamos, aí roda de novo, e vamos avançando. Depois eu só fiz uma parte a mais lá, que aí eu vou chegar mais no final ali, que é um plus, que é para onde nós queremos ir. Bom, então, inicialmente foi feita uma análise, a gente voltou um pouco no passado e fomos fazer, então, uma análise unidimensional. Como era feito? Então, o que aconteceria se só tivéssemos uma única dimensão? Então, aqui, só para... Eu vou sustentar muito mais na fala do que com algo aqui mostrando. Vou mostrar aqui alguns parâmetros que foram estimados, tá, algumas saídas, mas é muito mais para só observar e vou tentar sustentar um pouco mais na fala. E aí o Tufi, sinta-se à vontade para fazer comentários e acrescentar algo que ele julgar ser importante. Bom, então o que nós temos aqui? Organizado, então, a parte dos estudantes. Um outro detalhe que eu acho que é importante contar. Em 2022, especificamente, considerando que a gente forçava, e sempre forçamos, que existisse uma única escala de leitura, a gente tomou a decisão, então, em 2022, em não utilizar os itens de resposta construída no cálculo. E por quê? Porque ele trazia esse ruído. Tá? Então era importante que a gente observasse que esses itens não estivessem lá nas análises. Então, em todos os dados que foram já divulgados para as 560 escolas e mais de 100 mil alunos no segundo e terceiro ano. Então, num processo normal, o segundo ano com o terceiro ano foi equalizado do quarto ao nono ano usando o famoso Bilog, MG. Tá? Então, equalizou normalmente e esses dados aqui foram distribuídos, divulgados. E com base nisso, nós tínhamos lá então uma organização de dados para essa escala de leitura. O que nós fizemos então foi colocar esses dados de escrita, criando um vetor para cada um dos estudantes que tivesse tanto os dados de leitura como também as categorias lá de escrita. Em relação a essas categorias, o processo foi feito com 2 apontadores, entre aspas, corretores. Eles não corrigem nada, né? Ninguém apaga e faz de novo, eles só apontam a categoria que ele entende ser a mais adequada. Então, um processo de 2 apontadores, que, caso precise, tem um terceiro, e caso seja necessário, tem uma comissão. E aí aqui todo aquele processo mais conhecido, né? Rodando prova ouro por dentro, e aí desvia muito, tal, você para o processo. Com base, então, nessas categorias e nos itens já dicotomizados lá da parte de leitura, o que nós fizemos foi uma análise unidimensional, considerando, então, como se nós tivéssemos uma única dimensão dentro de uma estrutura de múltiplos grupos. Tá? Aqui também já teve uma diferença. Inicialmente, então, nós só fizemos uma análise sem considerar escala nenhuma. Tá?
Então, só olhando para o segundo e terceiro ano, sem olhar para a escala que nós já tínhamos da prova São Paulo. O que acontece? Temos aqui o segundo, temos o terceiro, vamos fazer uma análise de múltiplos grupos, considerando o terceiro como sendo a referência. E aqui o que nós temos ali, então, são os parâmetros que saíram dessa análise. Tá? O parâmetro A que foi estimado, aqui o parâmetro D, né, aquela multiplicação que foi estimado pelo Mirt e o Guess. Tudo bem? Tá. Então, o que mostra aqui, então, que tinha ali uma relação, deve descer um pouco. Você tem lá uma relação lá, que de certa... Pode descer, pode ir embora. E o que nós mais queríamos era... Pode parar aí. Isso. Então, era chamar a atenção que você também tinha lá os parâmetros também para esses itens de resposta construída, de mais relacionados à escrita. Tá? Só chamar uma outra atenção também que, tá vendo? Você tem só o A1 ali, né? Então só tem uma única dimensão, e você tem as demais categorias. Bom, pode rolar mais. Depois disso, nós também fizemos uma outra brincadeira, que foi acrescentar mais uma dimensão. Agora, então, ainda dentro do modelo múltiplo grupos, só que agora considerando que tínhamos uma dimensão de escrita. Tudo bem? Então, vamos ver o que acontece, sendo que todos os itens pudessem estar em qualquer uma delas. Tá? Então, nós temos ali parâmetros que foram estimados tanto para uma dimensão como para outra dimensão, e acho que aqui é importante já destacar isso. A gente não direcionou, olha, esses itens aqui são itens somente de leitura e esses itens aqui são itens de escrita. Nós não fizemos essa separação. Nós indicamos que todos os itens eles poderiam estar em qualquer uma delas, qualquer uma das duas dimensões. Então, o que você tem são parâmetros A estimados tanto para uma como para outra. Obviamente, que você já começa a observar que, no caso, você tem, para aqueles itens que são de leitura, uma estimativa maior, um A maior, indicando, então, que está relacionado mais com uma única dimensão, que é aquele A1 com um valor maior. Tudo bem? Algum comentário do fim? O que emerge aí nessa análise com dois fatores, imediatamente, é que aparece uma dimensão geral, em que predomina a leitura, mas ainda assim a escrita tem uma certa discriminação, uma importância nessa dimensão geral, mas emerge numa segunda dimensão exclusiva dos itens de escrita, competências de escrita, então, de forma muito clara. Essa diferença entre as duas discriminações ali, os dois parâmetros de discriminação, esses valores, começa a indicar, de fato, que você tem uma relação maior com leitura, de certa forma, porém, você começa a mostrar que tem algo mais geral que relaciona as duas coisas, né, que pode relacionar as duas coisas, e também emerge essa questão da escrita. Bom, até aí, então, vamos comparar. Então, aqui com pode descer mais. Aqui só mostrando os grupos e tal, pode descer. É mais para mostrar que foi feito. E aí, uma nova, já começa então a indicar, né, nessa comparação, tudo bem que o Tufi na fala dele deu tem esse modelo aqui, mas não use, né? O I, o BIC e tal, toma cuidado e tal. Ele foi falando, eu falei, bom, cuidado lá na frente que a gente vai estar usando exatamente para mostrar que, olha, a comparação, a gente está indo então para dois modelos. Aí está falando música. Mas o que mostra aqui? Né? Então, você tem um valor um pouco menor para essas duas dimensões, que mostra que dá um ajuste melhor do que com uma única dimensão. Obviamente que isso, antes mesmo de fazer qualquer análise estatística, estava bem gritante, né? Que você tinha ali uma quantidade de itens muito mais relacionados com leitura e focado em escrita, então, obviamente, você teria duas dimensões. Bom, como o Tufi ressaltou, já começa aqui, então, surgir uma ideia de que talvez a gente tenha realmente uma escala geral.
tá? Para além da escala de leitura e escrita, por conta dessa relação dos parâmetros de discriminação. Então, o que foi feito foi inicialmente, agora, um modelo bifecto. E aí, considerando, então, antes de fazer o modelo bifecto, então, você fez uma estrutura. Na verdade, você fez o modelo bifecto numa estrutura de múltiplos grupos, não usando diretamente o modelo bifector do MIRT, mas você usando uma estrutura de modelo bifecto. O que mostra, se o Marcelo puder levantar um pouquinho, e aí começa a mostrar, então, que você tem uma relação. Se pensar no A1, o A1 ele é o geral. Então, ele está mais relacionado com uma escala geral, tá? O A2 está mais relacionado com essa escala que seria mais de leitura, e aí começa a fazer sentido, porque esses itens que são mais de leitura, eles não têm nenhum valor, praticamente nenhum valor para esse outro A3 aí, que seria é mais relacionado com essa escala de escrita. Tá? Então, você começa a ter uma relação com uma escala geral, de certa forma, que não explica tudo, e a própria estimativa na escala de leitura. Bom, pode ser. Aí são as análises que não tem diferença, né? Está mostrando só que não tem grandes diferenças. Tá? Só volta um pouquinho. Volta um pouquinho, Marcelo, por favor. Então, aqui, já nos itens de escrita, você continua tendo uma relação lá com A1, que é essa primeira coluna aqui. Você continua tendo uma relação com essa primeira coluna, então, com esse que seria esse mais relacionado com essa dimensão geral. Aqui, o que seria o de leitura, você acaba zerando, né? Então não tendo um valor muito baixo, e aí você tendo o A mais relacionado com essa escala agora relacionada de escrita. Tudo bem? Bom, para além disso, novamente aqui usando essa relação que mostra então que minimamente o modelo bifecto, que é o que nós queríamos compreender, tem um pouco melhor do que o modelo só com duas dimensões. Então, ele é um pouco melhor, assim, que eu estou sendo bem generoso, esse pouco melhor, mas que começa a mostrar para nós que realmente essa estrutura, escala geral, e duas subescalas, e aqui no nosso caso, escala geral, leitura e escrita, pode ter sentido, pode fazer sentido realmente. Bom, para além disso, o que nós fizemos? Você pode. Tá, aqui, volta um pouquinho. Aqui, se você puder entrar no PowerPoint ali, ó, era para ter uma tabela, mas ela desformatou. E aí eu fui ajustar, começou a não dar tempo, fui ajustar de novo. E aí quem já mexeu com R Markdown sabe como que é. Você vai mexendo, ele não vai ajudando você, e aí você também não se ajuda, o tempo não ajuda também, e aí... Bom, aí vamos mostrar assim mesmo, um pouco menos do jeito que eu gostaria, ou do que nós gostaríamos. Então aqui, se o Tufi quiser fazer um comentário sobre essa parte das correlações, mas aqui o que a gente propôs foi fazer correlação de tudo, né, de todas as dimensões. Então, o que aconteceu em todas essas análises que nós fizemos? Bom, eu gosto sempre de falar que a análise de correlação não representa a análise de relação dos construtos. Né? Mas a gente não tem muito como fugir disso, então as correlações nos dão uma ideia das relações entre os construtos, é importante. Né? Oi? Ah, beleza. Então, o que é interessante aqui, a primeira coisa, o primeiro achado muito interessante, né? Então fizemos as correlações entre as medidas dos diferentes modelos. E está aqui o modelo de estrutura dois fatores geral. Então temos uma dimensão, como o Tiago já havia colocado, que prepondera a leitura, né? Ainda tem um resquício de escrita nessa dimensão, claro.
é natural que isso aconteça, né? Uma medida mais geral, e a medida exclusiva de escrita, que é o que sobra da escrita. A primeira coisa mais importante é que a escrita está mais correlacionada, muito mais correlacionada com a medida unidimensional do que a escala geral de leitura. Isso foi a primeira, e que diz, bom, então é daí que está vendo o ruído que você está observando lá. Exatamente. Então, a conclusão de uma análise dimensional mais extensiva que mostra multidimensionalidade do teste, mas mais que isso, essa dimensão inesperada, essa dimensão que foi introduzida adicionalmente quando se colocou os itens de escrita, afetou a dimensão unidimensional ou mudou a natureza da medida unidimensional composta. E olha, foram poucos itens de escrita. Isso foi bastante inesperado, o que nos alerta, né, que nós vamos ter problemas com a produção desse tipo de medida. Então, principalmente quando você quer equalizar com uma outra medida já existente. Acho que tem que chamar a atenção, porque no nosso caso, se fosse uma escala para o segundo ano, não veria tanto problema você chamar isso aí de alguma coisa e tudo bem. É uma relação que tem aí de escrita, tem esse ruído, mas não tem nenhum problema porque a gente está chamando isso de uma única dimensão. Agora, o problema é quando você quer, por exemplo, no nosso caso, continuar equalizando, pegar o segundo ano e equalizar com aquela escala da prova São Paulo que está na escala Saeb. E que é leitura, não tem essa relação leitura-escrita lá. Então isso já gerou e que realmente trouxe esse ruído que era observado nas proficiências. Isso fica mais claro ainda quando a gente analisa o modelo Bifecting, que você produz uma medida geral, incluindo itens de escrita e leitura, e a gente observa que, claro, vai existir uma correlação dessa medida geral com a medida unidimensional, mas também uma correlação razoável com a medida de escrita do modelo bifatorial, né? E menos com a medida de leitura. Então, já é confirmado aí. Claro, a medida de leitura do modelo bifatorial se correlaciona, tem uma alta correlação com a medida de leitura do modelo bifatorial. E a escrita, né? Evidentemente que ela vai ter uma correlação alta com a medida de escrita do modelo bifatorial, do modelo de dois fatores, mas uma alta correlação com a medida unidimensional. Ou seja, a nossa medida, a conclusão disso, a escrita, a dimensão de escrita que foi introduzida no teste, influenciou enormemente, ou alterou enormemente os resultados à escala unidimensional produzida, incluindo todos os itens. Os itens de escrita, eles têm uma alta discriminação e um impacto muito grande na medida de escala unidimensional produzida. Alguns autores chamam isso de medida composta, medida global, medida composta, porque junta todas as dimensões. Então, a gente está mostrando aqui algo surpreendente, porque são quase 100 itens, né, de escolha, compreensão, e apenas 11 itens de escrita. Então, 11 itens de escrita tiveram um impacto forte e passaram a ter correlação muito mais alta com a medida geral. Ou seja, a escrita passou a influenciar o resultado do teste de maneira muito importante. E o que vai produzir, obviamente, falta de comparabilidade nos resultados ao longo do tempo, né?
Agora, obviamente, que a gente teria que observar se, avançando nos demais anos, por exemplo, no quarto, no quinto, em que você deixa de ter esses itens com uma característica um pouco mais ali do segundo ano, que me parece mais algo relacionado ali com essa questão de ler palavra e ter aquela coisa do ditado. Uma outra coisa também importante aqui, obviamente que a gente não conseguiu fazer essa análise, mas que talvez traga também um ruído grande, é essa questão da intermediação, né? O professor que lê o item para o estudante, né? Isso também pode trazer algum efeito. Mas, nesse sentido, qual é o nosso desafio do momento? E é o desafio que a gente não tem que vencê-lo, de alguma maneira. Ou para de produzir medida e fala, não tem mais por que fazer esse tipo de coisa. É continuar fazendo com que o resultado do segundo ano esteja na escala, na mesma escala, né? Só que tentando diminuir esses ruídos. E aí a ideia inicial é criar, então, essa outra escala, que seja uma escala de escrita. Porém, o que a gente quer observar, e obviamente que eu acho que aqui também entra uma outra discussão que nasce lá, até mesmo agora, com essa questão... desde 2019 ali com o SAEB do segundo ano. Então você tem tudo ali envolvido. A gente também pensar o que seria essa outra escala. Então, o que nós fizemos? Um plus aqui, né? Nós geramos uma base ali, o que a gente tem chamado de base clone, da escala da prova São Paulo realmente. Então, com todos os itens que foram do segundo a maior parte... Todos os itens que estavam no segundo e terceiro ano, mas geramos uma outra base que tinha itens do segundo, terceiro e que iam até o nono ano. Essa base, ela tinha ali uma distribuição normal, uma normal 0,1. E por quê? Porque a gente já queria fixar os parâmetros na escala de leitura do SAEB, ali, da prova São Paulo. E ver o que acontecia com a escala, tanto a escala geral, como também a escala de escrita. Então a ideia era o seguinte, vamos fixar a escala de leitura na escala da prova São Paulo, então na escala de leitura da prova São Paulo, de compreensão de leitura na escala da prova São Paulo, e vamos ver o que acontece com a geral e com a de escrita. Tá? Então, para fazer isso, eu sei, o MIRT ele já permite fixar, alguns mais ortodoxos vão falar, não, ele permite que você fixe lá o parâmetro do item, e aí fixa o parâmetro do item, está tudo certo. Mas como a gente é um pouco mais cuidadoso, a gente não só fixar o valor, vamos fixar o valor e vamos colocar uma quantidade ali, uns 50 mil respondentes que estejam relacionados com essa escala e que consigam reproduzir. Esse eu acho que é o melhor, que eles conseguissem que essa base de dados maior conseguisse reproduzir todos os parâmetros que nós vamos fixar. Então isso foi feito. E, para além disso, nós estamos buscando, na realidade, que eu acho que isso ainda faz parte do estudo que, de certa forma, nós três estamos fazendo lá, que vai envolver ainda a aplicação desse ano. Então, a gente está olhando para o passado, mas a gente já está pensando na aplicação de 2023 e discutindo como fazer isso de uma forma com que os resultados não sejam tão ruidosos. Pode ir. Então, o que nós fizemos, então? Foi esse processamento. E o que nós obtivemos quando a gente correlacionou? Como diz o Tufi, nem é tudo, não. Tem que voltar lá no... O que a gente obteve, então, quando a gente correlacionou, então? Aqui é importante. Então, o que nós fizemos? Fizemos o processamento, obtivemos, então, uma medida, uma estimativa de proficiência na escala geral, uma estimativa de proficiência na escala de leitura e uma estimativa de proficiência na escrita. Nós pegamos, então, as estimativas que ocorreram para 2022 e que foram divulgadas para os estudantes e correlacionamos com aquilo que nós tivemos agora. Então, correlacionando leitura com leitura, nós tivemos uma correlação ali por volta de 0,61. O que, de certa forma, é interessante, porque tem que entender que na escala geral está explicando também muita coisa de leitura. Então, na escala de leitura,
ali de compreensão de leitura está explicando aquilo que não entrou na escala geral. Então, você tem 0,61 aqui de correlação com aquela proficiência que foi gerada lá no Bilog, na mesma escala, do segundo ao 9º ano, só usando itens de leitura. E você teve também uma correlação aí sim mais baixa, e o que era esperado, quando a gente, pode descer, correlacionou agora, pode descer um pouquinho mais, quando a gente correlacionou essa medida lá de leitura de 2022 com a medida agora de escrita, nessa escala de escrita. Então, uma correlação de 0,15, uma correlação fraca, que mostra realmente que, olha, lá, quando você não tem mais, seria interessante talvez rodar depois 2022, considerando os dois como era feito no passado, para ver se o efeito aumenta, porque talvez aumente. Então, você tem uma correlação baixa, porque o que você está olhando aqui é aquilo que não é da escala geral. Lembrando que o Tufi mostrou que tem uma alta correlação, né, que você tem muito lá na escala geral de escrita também. Então, aquilo que não é, que tem na escrita que não está na geral, correlacionar isso com a estimativa de proficiência lá de leitura, correlação baixa. E a próxima foi pegar a geral de agora com a estimativa de proficiência de 2022, a gente obteve aí 0,41. Que, de certa forma, também é interessante, porque mostra o quanto tem de leitura lá na geral também, e aí a gente consegue observar que, de certa forma, também não é uma correlação forte, né? Não é uma consideração tão alta que a gente esperava, mas, de certa forma, começa a nos dar indícios de que talvez o caminho a seguir fosse exatamente esse, ter ali uma escala geral que talvez, novamente, sem querer batizá-la, mas talvez chamar de alguma coisa relacionada com a alfabetização, por conta da natureza ali dos itens, tudo. E você manter a comparação que nós já temos, aqui pensando em comparação que vem desde 2007, você manter essa comparação com essa escala de leitura, que, de certa forma, teria que só pensar, e aqui é o que a gente tem discutido, se talvez tivesse que fazer algum tipo de covariância ali entre essas duas, entre as dimensões, ali, por conta dessa questão de ter leitura lá. Mas isso é uma coisa que ainda está em estudo, está em análise. Mas é o que nós temos até o momento. Tá? Então, na perspectiva daquele desafio de você ter ruídos dentro da escala de leitura, a gente está chegando a um inicial, né? Um início de uma conclusão, um início, por exemplo, de um trabalho, de que talvez o ideal fosse ter uma escala geral e duas subescalas, uma de escrita, uma mais voltada à escrita, essa compreensão de escrita, e uma outra mais voltada à compreensão de leitura. Tudo bem? Alguma pergunta, dúvida? Agora a gente pode conversar agora. O Dufi responde. Tem que levar até aí? Ambos. Então, nós fizemos as primeiras análises desenhando o modelo lá mesmo, para que tivesse uma análise bifactor, mas também usamos a função bifactor que tem lá no pacote MIRS também. Que, de certa forma, acho que o que a gente, pelo menos, discutiu, a grande diferença nos parece que a bifactor tem como posso dizer assim, ela tem um processo um pouco mais tranquilo de conseguir chegar numa convergência. Mas em relação aos resultados, não era esperado nenhuma diferença e não foi o que a gente encontrou também, nenhuma diferença entre elas. Mas usamos ambas. A vantagem da bifactor é que a estimação é mais fácil, né? Se usar, é o que o Thiago falou. Se usar a rotina bifactor, você tem métodos de estimação que facilitam a construção do seu modelo. Por outro lado, o desenho do modelo
para mim é interessante, porque você pode estabelecer as covariações que você deseja, enfim, você pode fixar os parâmetros que você quer, você tem umas vantagens, né? Na BIFEC você consegue também algumas, por exemplo, no próprio modelo, tal, também fazer algumas definições e também consegue fazer toda a parte de fixar parâmetro da mesma forma que você faz em múltiplos grupos também. Você usa os mesmos comandos, na realidade. Acho que é só mais essa questão dos métodos que são utilizados para a estimativa que modificam um pouco. Mas aí eu também não entrei tanto dentro fui olhar o código da função para conhecer tudo. Mas não vi uma grande diferença, não. Só acho que só mais no tempo mesmo. Você diz agora a correlação que a gente fez com a proficiência de 2022? Isso. A gente mantém isso, Então, se a gente voltar no passado, lá em 2007, nasce dessa forma, vai acrescentando anos, mas já nasce lá no que era a segunda série, o terceiro ano, e vai subindo. E ali você, em 2017, você avança para o segundo ano, que nós estávamos no terceiro, avança para o segundo ano e passa a ser todo mundo censitário em 2018. Então, do segundo ao nono ano, todo mundo censitário. Antes era mostrar alguns anos numa escala só. A questão é que você começa a introduzir ali esses itens mais relacionados à escrita, inicialmente, tá? No segundo ano somente. E que aí depois, em 2018, eles passam a estar no segundo e no terceiro. Então você tinha uma equalização inicial feita com todo mundo, do segundo ao nono, um bilog, tarará, tarará. Depois você tinha um movimento de trazer segundo e terceiro ano para o MIRT, junto com o quarto ano, aí fazer o processo ali. Você faz com a equalização. Você traz o quarto, equaliza ali os itens. Você quer equalizar no MIRT os itens de... Usa o MIRT, mas podia usar o Multilog, podia usar qualquer outro. Você usa o MIRT para você equalizar os itens de resposta construída. Mas ainda continua na escala do segundo ou nono. Isso. Agora, nesse estudo, a gente usou as proficiências que foram estimadas para o segundo e terceiro ano em 2022, mas nessa escala do segundo ao nono. Só que aqui a diferença para os anos anteriores é o quê? Você não teve a estimativa na proficiência que a gente usou, você não teve esse ruído dos itens de resposta construída, de escrita. Porque a gente não fez a estimativa com eles. Então agora, nesse ano passado, a gente só equalizou do segundo ao nono direto, sem ter esse outro movimento de equalizar também os itens de resposta construída. E aí essa correlação que eu estava mostrando aqui é exatamente essa. Só itens lá. Bom, aqui só a estimativa de proficiência na escala Prova São Paulo, com Saeb, tarará, com o que nós estamos chamando agora desse modelo que está relacionado com escala geral, leitura e escrita. E aí esse 0,61 sai dessa correlação entre aquelas estimativas de 2022 só na escala do segundo ao nono, com essa agora. Só que com essa agora também equalizada. Porque nós, como eu disse, geramos lá a base clone. Aqui com os itens, a base clone ficou com 132 itens, mais ou menos. Itens do segundo ao nono. E que a gente fez todo o processo dela, voltou os parâmetros. Então, o parâmetro que gerou, voltou, beleza, ela segura, travamos ela lá no sentido de que ela seria a responsável, de certa forma, a manter aquela equalização. E aí essa correlação nasce dali. Então,
os parâmetros voltam, a gente observa que não volta exatamente a mesma estimativa, como a gente esperava, mas é por causa desse efeito, né? Você não está explicando ali tudo de leitura, você está explicando aquilo que não está na geral. Então, obviamente, que a correlação cai um pouco. Mas é alta, pelo menos é como a gente esperava, mais ou menos ela explica muito daquilo que também deveria ser leitura, mas que também se perde na geral. Bem? Mas você equalizou como? Você equalizou os valores como? Quando você faz o segundo e terceiro só, como é que você equaliza com a outra escala, que é... Ah, pela população. Tá. A escala contraiu ou expandiu? Isso acontece. Trabalhando com modelo de múltiplo grupo, vai acontecer, né? Não necessariamente a intervalaridade é a mesma de uma escala para outra. Né? Por que você garante que o modelo normal segue lá a mesma relação linear? Esse é um problema de você estar trabalhando com modelos múltiplos. Você tem que, para você poder comparar, você tem que seguir os mesmos designs mesmo. Uma ideia de melhorar a equalização é usar as bases clones em diferentes níveis, e aí você consegue manter as diferenças relativas. Tá? Que é o que é feito. Que é a melhor forma de você conseguir manter essa equalização aí. Você acaba fazendo com 4, 5 base clones, né? Distribuídas de uma forma que você tenha uma que seja a referência e as demais, de certa forma, estejam em vários pontos, né? Uma mais próxima ali do segundo e terceiro ano, a outra um pouco mais ali no sexto, no quarto e quinto, e aí você vai avançando com elas. Pelo menos é assim que a gente tem feito lá. Esses ruídos a gente percebia mais quando entrava escrita. Depois que saiu a escrita, a coisa melhorou bastante. Você não tem mais essas diferenças. Quando você tira só o segundo ano e roda o segundo e terceiro ano, você não vê diferença do que está lá. Mas isso mantendo a equalização. O problema de dimensionalidade aí vai além da questão das competências, né, de escrita e leitura. Modo de aplicação também é muito importante na questão do segundo e terceiro ano. Segundo e terceiro ano. Também... Exato. Isso a gente tem observado, né? Até o próprio Wellington também tem comentado isso com a gente no sentido de não só essa questão de conduzir, né? Tem essa questão de conduzir que traz várias questões, né? Primeiro porque você acaba não tendo uma variabilidade de cadernos dentro da turma, né? Fica um único caderno, porque vai que ser conduzido. A única forma de você resolver isso é que você desse um tablet ou um computador para cada criança, um fone de ouvido e colocasse a API do Google para ler o item na tela. A gente já faz isso em outro projeto, já lá no teste adaptativo. Ele lê, mas até aí ainda não chegamos no ponto de conseguir fazer com que todas fizessem de uma forma em escala. Porque o problema é quando está com 2.000 alunos é uma conversa. Quando chega com 300.000, 400.000, aí a coisa muda bastante de figura. Mas, para além dessa questão de ter a professora ou o professor ali lendo o item,
tem a questão também de você ter os itens do segundo ano. Tem que estar em versalete, tem que estar lá em caixa alta. Pô, mas a caixa alta não, ela tem que seguir então para o terceiro ano, ela tem que seguir para o quarto ano. Porque se ela não seguir, você está fazendo um movimento diferente do que você fez no segundo, né? Então isso a gente já corrigiu. Então, o próprio Ayrton já fez apontamentos nesse sentido. Por exemplo, para o ano passado e para esse ano, o item que está em versalete no segundo, ele vai em versalete onde ele aparecer. Se ele aparecer no terceiro, ele vai em versalete. Se aparecer no quarto, ele vai em versalete. Por quê? Porque você tem que mantê-lo, pelo menos, da mesma forma que foi apresentado no segundo ano. Só não consegue manter essa questão da leitura. Porque daí, quando você vai para o terceiro, a gente acaba rodando o caderno. E aí perde a questão de a professora conseguir fazer a leitura para os alunos, né? E todo mundo junto. Ou seja, fazer comparabilidade com os resultados segundo com os demais anos é difícil. É muito difícil. E tem problemas. Vamos tentar ver se isso é possível, como é que a gente consegue fazer o melhor possível. Acredito que, no máximo, a projeção, né? Um esquema de projeção. E o surpreendente, a minha experiência, que raramente se consegue, surpreendente que dentro do contexto da prova de São Paulo se tenha conseguido com razoável erro. Também já é uma coisa que me surpreendeu eles conseguirem, mas muito, eu acredito que por usar essa metodologia de bases quânticas e por a escala está muito ligada à questão da leitura. Então, se você conseguir estabelecer não vou dizer que é a mesma dimensionalidade, porque as psicometrias que estão aqui me matariam, mas pelo menos uma coerência das medidas entre os anos escolares. É isso. Obrigado. Bom, Eliton Tavares. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho. Isso daí é um mundo de coisas que a gente tem aí. E a gente tem um mundo de problemas em cada uma das situações. E é legal a gente discutir esses problemas. Numa avaliação qualquer, a gente tem impactos diversos. Seja se um item é aplicado, se um teste é aplicado conjuntamente no mesmo dia, língua portuguesa e matemática, seja se a gente depois na análise, ou mesmo no teste, se a gente tem controle de tempo ou não tem controle de tempo, como a gente viu nas discussões sobre estabelecimento de padrões. O Brasil produz resultados e os resultados são muito dispersos. Onde é que está o problema? Não é a culpa. Aqui, às vezes, faltam padrões para que os resultados sejam, de fato, muito mais próximos. Vai haver flutuação? Sempre vai haver flutuação, não tem jeito. Mas é importante que a gente tenha controle dessa flutuação. E aí vem questões das praxis de aplicação, vem questão de, lá atrás, calibração, como foi feita a calibração dos itens, com pré-testes, direto nas avaliações. Então, a gente tem um mundo de problemas que a gente realmente precisa discutir e estabelecer alguns padrões para que as flutuações sejam mínimas. E, particularmente, quando a gente começa a mexer com alfabetização, com itens com mediação, ou seja, com leitura, aí os problemas ganham uma dimensão maior, né? Até porque, como vocês já falaram, a mediação, mesmo não sendo levada em conta na análise, os itens de resposta construída foram inicialmente tirados da análise, mas são importantes para a gente discutir padrões. E a gente sabe que as leituras são diferentes, às vezes os interesses, eu não vou esclarecer o que é interesse, mas fica bem subentendido aí, são distintos, então é muita coisa para a gente estabelecer. E agora, voltando ao trabalho aí, um belo trabalho, eu perguntaria o seguinte: quando eu vi o gráfico, eu já vi situações, por exemplo, que a gente vê claramente aí que existem algumas linhas em paralelo nesse gráfico, fruto do trabalho, e que no meio tem uma nuvem.
essa nuvem pode também estar associada a alguns fatores que a gente tem que buscar. Pode ser flutuação, pode ser lixo na avaliação, pode ser respostas ao acaso, pode ser um monte de coisas que vai provocar a falta da visibilidade que a gente gostaria de ter. A gente sabe que tem voltando à parte de itens de resposta construída, ou seja, na verdade, de leitura, a gente espera uma correlação grande entre a dimensão escrita, a dimensão leitura e a componente que junta as duas. A gente espera. A minha dúvida é o seguinte, eu também espero. Agora, será que essa relação é linear ou não? Normalmente, essas coisas são lineares numa boa faixa da faixa de proficiências e elas falham nas bordas. Por quê? Porque crianças, a partir de uma certa idade, se ela sabe ler melhor, ela vai ter um potencial, ou o contrário, escrever melhor, ela vai ter um potencial de escrita não linear com relação aos imediatamente anteriores. Então, na verdade, por trás, a gente até pode ter uma relação no total não linear. Se a gente tiver isso, aquelas correlações lá, elas podem estar viesadas, de certa forma, para baixo ou para cima. Depende do tipo de correlação linear, não linear que a gente tem. Então, eu fiquei pensando que, eventualmente, alguma composição, só que isso ia mexer lá no modelo bifactor, ou numa composição adicional, de ter uma modelagem diferenciada para tentar separar essas componentes de leitura e escrita que não fosse nessa dimensão de uma normal bivariada, por exemplo. Normal bivariada impõe linearidade entre as duas componentes. E, nesse caso, a gente não teria. Então, é um negócio legal para vocês estudarem, sabia? Não estou botando para mais ninguém, para eles. É um negócio muito legal para vocês trabalharem. Pensem bem. Eu acho que os outros apoiam também aí, né? Vai dar um resultado legal. Pois então... a gente está meio com uma missão aqui muito difícil para resolver. O que nós precisamos fazer? Precisamos definir o modelo de medida. Quer dizer, o modelo medida. O que nós vamos medir? Né? Quais são as escalas? E há um adicional nisso. Nós temos agora o problema da comparabilidade com as escalas da prova São Paulo. Então, precisamos comparar os resultados do segundo e terceiro ano ao longo dos anos e com os outros anos escolares. Então, esse é um problema que se coloca do ponto de vista de gestão e da imposição, inclusive, por distribuição de versos, do próprio exigência do próprio município. Isso já não é trivial. Né? Então, precisamos saber, né? Vamos continuar mantendo apenas os itens de leitura, usando o mesmo método, que tem problemas, né? Decidir isso, certo? Precisamos fazer a comparabilidade com o SAEB, que nós não sabemos ainda qual será, né? Qual será a escala, e talvez a gente tenha que fazer, né? E escolher o melhor modelo de medição que realmente seja útil para a secretaria. Então, tudo indica para a gente, né, como o que o Tiago coloca aqui, é que o que a gente... Bom, primeira constatação é que, de fato, quer dizer, esse ruído que tem sido observado por eles, né, muito antes de mim, né, é devido à introdução. Desses fatos é devido à introdução de itens de escrita. Temos também a suspeita de que a variação dos modos de aplicação, por exemplo, digital e papel, afetou mais o segundo e terceiro ano em determinado momento, né, as medidas do segundo e terceiro ano, do que a dos outros anos escolares. Então, você também tem outros ingredientes aí, mas, bom, que é importante, né, já que São Paulo, talvez diferente
a maioria, de boa parte dos municípios brasileiros, tem condições de hoje de fazer uma avaliação, né, 100% digital. Isso que eu acho que é um grande ganho, né? Ainda não está sendo feita mais por questões políticas, né, diríamos, do que propriamente por causa de questões técnicas, mas São Paulo tem essas condições. E, bom, mas nós sabemos que introduz problemas de comparabilidade no segundo e terceiro ano por causa do modo de aplicação, né? Possivelmente, né, Tiago? Isso também é... Então, você vê que tem muitos ingredientes, né, muitas questões a serem resolvidas e muitos objetivos difíceis de serem cumpridos, né? Então, o que a gente vai tentar é chegar ao melhor modelo de medição. Ainda não fechamos, né? Mas a ideia do Tiago, né, e do Marcelo é de que, mais ou menos, tentaríamos manter essa escala mais de leitura, né, que inclui itens de escrita, de alguma maneira, inclui também a representação dos resultados de escrita, mas preponderantemente leitura, né? O que também nos indica o seguinte: olha, a solução não é a solução tradicional de ficar produzindo a medida unidimensional composta, não para esses anos escolares. Mas a gente precisa ainda entender como a gente consegue fazer isso, né? Certamente, possivelmente, a equalização em 2 estágios, talvez, né, como ele prevê lá, mas talvez não, talvez a equalização completa, mas para a gente chegar a esse melhor modelo de medição, a gente ainda precisa realizar muitos estudos. Agora, para além disso, o que o estudo já nos sinalizou é que, bom, tudo bem, vocês façam, o Marcelo sempre ri, né? Vocês façam a traquitana que for para produzir essa medida na mesma escala, mas tudo indica que é importante você ter uma escala de leitura e uma escala, ou principalmente uma escala de escrita. Isso, até porque... de maneira independente, mesmo que correlacionada com a escala principal, e talvez ela traz informação adicional relevante, além da medida, a medida composta, a medida geral que se espelha na escala única do SAEB. Então, o que isso, para nós, já está mais claro, isso é importante, né? Eu não sei como isso vai ser assimilado pedagogicamente, eu não sei como vai ser assimilado do ponto de vista de gestão. Mas o que a análise dimensional sinaliza é isso: olha, tudo bem, não importa que você faça com aquela escala geral de comparabilidade, tudo, né, daquela dimensão que mede preponderantemente leitura, mas é importante você ter uma escala de escrita, porque há informação relevante, há informação com precisão que precisa ser reportada. E talvez uma outra escala de leitura. Tudo a ser decidido. Também concordo com isso, até porque a escala disponível aqui o INEP usa é de leitura. Ponto. Escala SAEB, leitura, escala matemática, resolução de problemas. Então é importante ter isso em mente, mas é muito importante considerar que tem mais componentes. E não é só em língua portuguesa, em matemática também há. Então, daqui a um tempo, a gente vai sair de língua portuguesa e passar a ter o mesmo desafio em matemática. Desafio. E não sabemos quais são os problemas que a gente vai ter lá, são similares ou não. Desde problema de equalizações, como foi falado. Bom, equalização sempre tem efeitos shrink, mas a gente consegue controlar, principalmente com bases clonadas. Então, a gente tem mecanismos. Mas é legal que a gente vai ter mais problemas por aí. Quando a gente resolver esse, a gente vai ter outros problemas. E depois outros e outros. E isso que é melhor ainda. Fechei. Obrigado. Por aqui. Mais alguma pergunta?
É isso, então. Obrigado, hein?